O CNJ em Ação está no ar. No programa de hoje, você acompanha as decisões da primeira sessão do mês de setembro do Conselho Nacional de Justiça. Veja também os próximos eventos do Judiciário e os principais assuntos do Conselho nas redes sociais. E ainda uma entrevista com o Paulo Cristóvão, juiz auxiliar da presidência do Conselho. Isso e muito mais agora no CNJ em Ação. E nós começamos a edição de hoje com um resumo da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. Na abertura da sessão, o presidente do CNJ, ministro Joaquim Barbosa, deu boas-vindas aos novos conselheiros. Eu gostaria de dar as boas-vindas às conselheiras e aos conselheiros que hoje participam da sua primeira sessão deste CNJ, desejando a todos que realizem um trabalho profícuo em prol da sociedade, bem como do Poder Judiciário. O presidente também fez uma avaliação do que foi feito pelo CNJ e apresentou dados estatísticos existentes no relatório Justiça em Números. Segundo as informações, a maior demanda está do Judiciário. 90% dos processos que tramitaram perante o Judiciário brasileiro no ano de 2011 encontravam-se no primeiro grau de jurisdição, o que corresponde a cerca de 79,9 milhões de um total de 88,4 milhões de processos. No mesmo ano de 2011, o primeiro grau de jurisdição conseguiu dar vazão a 21 milhões de processos. Com isso, seriam necessários quase 4 anos para baixar todo o estoque hoje existente, sem considerar a entrada de novos processos, o que seria totalmente inviável. O Justiça em Números revela a maior carga de trabalho e maior taxa de congestionamento no primeiro grau de jurisdição. Porém, a força de trabalho de servidores e de recursos disponíveis não se encontra no primeiro grau, mas sim no segundo grau de jurisdição. Diante desse quadro, o ministro Joaquim Barbosa decidiu criar um grupo de trabalho para analisar e propor iniciativas que priorizem a justiça de primeiro grau. Em 30 dias, devem ser apresentados os primeiros resultados. Depois disso, o CNJ passou a julgar os pedidos de ratificação de liminar, entre eles o que analisa a medida do Tribunal de Justiça de São Paulo. O TJ determinou que o atendimento no protocolo dos fóruns do Estado deve terminar às 19h. O conselheiro Guilherme Calmon determinou que o trabalho não pode ser encerrado antes de atender advogados e estagiários de escritórios de advocacia que estiverem na fila até o horário limite. E aí, então, eu fiz uma adequação da liminar anteriormente concedida para restringir os efeitos da decisão anterior aos advogados e estagiários inscritos no órgão de classe que estiverem na fila de atendimento até o horário das 19 horas e, relativamente a eles, deverá haver distribuição de senha até o referido horário. Saulo Casale Bahia pediu uma ampliação para atender também as partes envolvidas nos processos. Trouxe um voto divergente no sentido de que as partes não poderiam ser excluídas do atendimento, já que elas constantemente se deslocam, por vezes, de muito longe, com grande sacrifício, a fim de acompanhar os seus legítimos interesses perante a justiça. Uma divergência ao relator, apoiada pelo conselheiro Flávio Cirângelo. O usuário da justiça, ainda que não seja o profissional que atua cotidianamente nos foros, ele deva merecer o mesmo tratamento em relação aos profissionais. Depois, a tese de ampliação ao direito de atendimento também foi reforçada pelo conselheiro Rubens Curado. Em última análise, uma espécie de discriminação em relação aos jurisdicionados, talvez mais necessitados ainda, porque são aqueles que estão sem advogados ou, eventualmente, por uma defensoria também com dificuldades, nas filas. A conselheira Débora Ciossi divergiu e fez uma ressalva. O que foi reclamado para o conselheiro Calmon foi a fila do protocolo de iniciais, não é no balcão de atendimento que o jurisdicionado vai. Durante a análise do tema, que mexe com o funcionamento da justiça no estado mais populoso do país,
foi ouvido o representante do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nesta fila do protocolo, não se destina apenas a casos urgentes. Há empresas de contratadas que chegam com 500 subestabelecimentos, 600 subestabelecimentos para protocolar, por exemplo, no Fórum João Mendes. E os servidores têm que protrair a sua jornada de trabalho, extrapolando a sua jornada de trabalho até 20h30, quando o tribunal já funciona das 9 da manhã até as 19 horas. E depois o representante da Ordem dos Advogados. Nós temos que levar em conta a realidade de uma cidade como São Paulo, que ocorrem congestionamentos às vezes homéricos, e a pessoa encarregada por escritórios ou departamentos jurídicos, que necessariamente não são advogados, às vezes saem dos seus escritórios com 1 hora, 1h30 de antecedência, e se deparam com problemas inúmeros. Após o debate, os conselheiros decidiram aprovar a divergência apresentada pelo conselheiro Saulo Casale Bahia. Dessa forma, o Tribunal de Justiça de São Paulo terá que entregar senhas para advogados, estagiários e para as partes envolvidas nos processos que chegarem até às 7 horas da noite e garantir o atendimento de todos. Concedida a liminar em extensão em maior extensão do que aquela proposta pelo relator. Na sessão de número 174, os conselheiros também julgaram um pedido de revisão de processo disciplinar. O objetivo era avaliar a decisão que considerou inocente o magistrado José Isaac Birer, que foi denunciado por envolvimento com o crime organizado. A relatora, a conselheira Gisele Gondim, considerou a revisão improcedente. Por conta da prescrição que existe nos fatos que são relatados. A maioria dos conselheiros acompanhou a relatora. Guilherme Calmon e Rubens Curado fizeram ressalvas. A relatora também propôs arremessos altos à Corregedoria Nacional para que se apure que se houve excesso de prazo punível em alguma das instâncias administrativas e ou judiciais competentes e que gerou, então, a prescrição. Só queria fazer esse registro. Não poderia deixar de fazer esse registro, porque realmente os fatos são muito graves. Estou plenamente de acordo com o voto da eminente conselheira Gisela, mas com pesar, porque, de fato, esse é um dos casos que me parece que mereceria uma atenção especial, mas, por força do fenômeno prescricional, nada mais pode ser feito. E na próxima semana você vai acompanhar outras decisões da sessão plenária do Conselho Nacional de Justiça. Veja agora outras notícias de destaque no CNJ. A Corregedoria Nacional de Justiça vai fiscalizar as varas empresariais da comarca do Rio de Janeiro. O objetivo da medida é aprofundar a apuração de denúncias de irregularidades na administração das massas falidas, em tramitação no Tribunal de Justiça do Rio. A fiscalização vai acompanhar as apurações já realizadas em sindicância aberta em novembro do ano passado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou o arquivamento do mandado de segurança da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais contra atos do Conselho Nacional de Justiça que divulgam informações pessoais de magistrados submetidos a procedimentos administrativos. O ministro argumentou que a regra é de publicidade dos atos, tanto para a administração pública quanto para o Poder Judiciário, incluindo julgamentos de processos que envolvem os membros do Judiciário. A Justiça de São Paulo vai leiloar o material decorrente do desmonte de 17 aviões que pertencem à massa falida da VASP, entre os dias 20 e 30 de setembro, como parte do programa Espaço Livre nos Aeroportos, coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça. São 16 Boeings e um Airbus A300, que juntos somam 448 toneladas de sucata. Os recursos arrecadados vão ser destinados ao pagamento de credores da massa falida da empresa aérea. Quer saber dos principais assuntos nas redes sociais do CNJ? Acompanhe agora no quadro Tá na Rede. O destaque dessa semana nas redes sociais do CNJ é a transparência. Como exemplo, são citados o portal Transparência do Governo Federal, uma iniciativa da Controladoria Geral da União,
e o site do Conselho Nacional de Justiça, que divulga os gastos com diárias e passagens, pagamento de ajudas de custo e outros benefícios. Basta acessar o www.facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão. A transparência é considerada o melhor remédio contra a corrupção e deve ser adotada por todos do setor público, como determina a Lei de Acesso à Informação, e pode ser conhecida melhor no Twitter. Dê um retweet e participe de mais uma ação do Conselho Nacional de Justiça. Se você quer receber informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ. www.twitter.com/CNJ_oficial. A transparência também é o destaque do CNJ no www.youtube.com/CNJ. O CNJ tá na rede. E chegou a hora de conferir os eventos que vão movimentar o judiciário. Entre os dias 17 de setembro e 18 de outubro, o CNJ faz um mutirão carcerário no Amazonas. A equipe do CNJ vai analisar a situação dos processos dos condenados no estado, para desafogar as cadeias públicas. Estão abertas até o dia 3 de outubro as inscrições para o primeiro concurso de redação e desenho do Conselho Nacional de Justiça, para as crianças de 6 a 11 anos. O tema da competição é Criança, Cidadania e Justiça e tem como objetivo estimular os pequenos cidadãos a refletirem sobre seus direitos e deveres. As crianças podem concorrer na categoria desenho ou redação ou nas duas, contanto que façam inscrições separadas no endereço www.cnj.jus.br/portalzinho. Nos dias 30 e 31 de outubro será realizado o 5º Fórum de Educação à Distância do Poder Judiciário. As discussões e debates acontecerão no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, e vão reunir magistrados e servidores da Justiça. As pré-inscrições podem ser feitas até 30 de setembro no endereço www.cnj.jus.br/eadcnj/inscrição.php. E agora nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu converso com o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Paulo Cristóvão. Até já. O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores. No programa de hoje, eu recebo Paulo Cristóvão, juiz auxiliar da presidência do CNJ. Nós vamos conversar sobre o processo judicial eletrônico, PJE, sua implementação, regulamentação e desenvolvimento e o modelo nacional de interoperabilidade. Bom, doutor Paulo, inicialmente, obrigado pela presença. Vamos falar do PJE. De onde surge essa ideia que é justamente dar uma maior agilidade na tramitação dos processos no judiciário? Bem, o processo eletrônico, ele teve início no final da década de 90, aqui no Brasil, por várias iniciativas isoladas de alguns tribunais e que foram regulamentados em lei, primeiro para a Justiça Federal, nos juizados, e em 2006 para todo o segmento do Poder Judiciário. Cada tribunal estava agindo, criando seu sistema, só que isso se mostrou um pouco uma repetição de trabalho, um custo muito alto para o Judiciário, e o CNJ resolveu unificar esses esforços e tentar fazer pelo menos um sistema que pudesse atender os diversos tribunais, os diversos segmentos do Poder Judiciário e as diversas classes, os diversos procedimentos que nós temos no âmbito da Justiça. O PJE, como ele é chamado, o objetivo dele é dar essa agilidade. Enfim, resumindo, ele vai eliminar o papel. Isso, a ideia final é eliminar o papel, mas antes de eliminar o papel, dar uma resposta mais rápida para o jurisdicionado. Trazer melhor e mais rápido a decisão do juiz, concentrando as tarefas dos servidores e dos magistrados naquilo que mais importa, que é dar a decisão, e não naquelas tarefas burocráticas, contar prazo, saber se houve uma descida de processo de outra instância, que são questões que podem ser controladas pelo computador, e o que pode ser controlado pelo computador a gente deixa para o computador fazer, e aquilo que precisa de neurônios para ser feito, a gente quer que o servidor e o magistrado façam. Bom, aí vem o CNJ,
com esse sistema, esse modelo, e vamos aqui, digamos que ele vai levar isso então a um determinado tribunal. E como é que é feito? Há um treinamento da equipe lá desse tribunal? Há uma adequação? Porque, por exemplo, vamos imaginar aqui, a Justiça do Trabalho, ela é diferente, né, por exemplo, da Justiça Eleitoral. Né? A ideia na implantação é também distribuir essa implantação. Então, por exemplo, para a Justiça do Trabalho, que foi o seu exemplo, o CSJT, que é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, é quem coordena essa implantação. Então, ele prepara o sistema, ele configura o sistema. Já foi implantado, inclusive. Isso, já foi implantado lá na Justiça do Trabalho nos 24 tribunais, primeiro e segundo grau. Então, ele prepara a configuração, prepara o treinamento e faz esse treinamento para cada um dos tribunais. O servidor, o tribunal, enfim, mas também tem a participação do advogado, né? Ele é que, na verdade, vai fazer ali a vez, digamos que, do cidadão. Isso. E como é que os advogados também lidam com o PJE? Há, de fato, uma mudança de paradigma. Ele está acostumado a preparar uma petição e entregar para alguém que vai deixar lá no fórum. E no PJE, como em qualquer processo eletrônico, ele deixa de ter esse apoio. Ele tem que peticionar diretamente, embora a gente já tenha colocado alguns facilitadores. E isso é uma mudança de comportamento, é uma mudança de rotina do advogado, que evidentemente causa um certo impacto. Mas uma vez que ele começa a utilizar, o que a gente percebe é que há uma acomodação, ele se acomoda com aquela mudança e daí ele passa a peticionar até mais, porque ele vê as facilidades que decorrem do uso de um processo eletrônico. Eu sempre falo que lá em Pernambuco, onde nós implantamos no Tribunal de Justiça de Pernambuco, o volume de processos distribuídos quadruplicou depois que o processo eletrônico entrou. Então, embora haja, claro, como em qualquer sistema, haja alguns pontos que nós precisamos melhorar, é claro que há também uma grande vantagem para o advogado em usar o processo eletrônico. E há conversas, por exemplo, com as seccionais da OAB, a própria OAB nacional? Sim, a OAB desde 2011 faz parte do comitê gestor que define as políticas de construção do PJE e de implantação. E também nós estimulamos em cada uma das seccionais que os tribunais locais convidem, façam um representante da seccional participar da implantação, até porque, do mesmo jeito que nós temos que capacitar os servidores, a Ordem participa capacitando os advogados que têm interesse nisso. E porque é imprescindível essa capacitação para que o advogado saiba lidar adequadamente com o sistema. Doutor Paulo, vamos falar do Modelo Nacional de Interoperabilidade, que é justamente o MNI. Ficou mais fácil agora. Em que consiste esse MNI? Desde que os tribunais começaram a trabalhar com processo eletrônico, nós temos enfrentado um desafio muito grande, que é fazer o processo sair do tribunal e chegar em algum órgão fora do tribunal. Normalmente, o Ministério Público e a Advocacia Pública. Em 2009, lá no CNJ, foi celebrado um acordo de cooperação com toda a cúpula do Poder Judiciário, o Ministério Público Federal e a AGU. E isso deu origem ao primeiro modelo de interoperabilidade, somente entre esses órgãos. Percebemos que foi uma ótima iniciativa, o trânsito de processo entre o STF, o ST e o MPF melhorou muito a Procuradoria-Geral da República e vimos um potencial muito grande disso se expandir, não só para a troca de processo entre tribunais, mas também e principalmente para a conversa do processo eletrônico entre os tribunais e os parceiros na administração da justiça, polícias, Ministério Público, Advocacia Pública, Instituto Nacional do Seguro Social, autarquias, etc. Então, nós vimos esse potencial. E foi criado um segundo modelo, a segunda versão do modelo, que é a versão atual, e que permite essa troca de informações diretas entre os sistemas e os sistemas externos, facilitando essa troca e permitindo que cada órgão, cada parceiro do Poder Judiciário na construção da justiça possa manter sua própria identidade sem precisar se dobrar ou se adaptar ao sistema que o Judiciário está utilizando atualmente. Então, o MNI, ele é muito mais do que o PJE. O PJE é um sistema que nós estamos oferecendo para os tribunais. O MNI é um padrão
que permite que órgãos externos possam acessar processos, peticionar, saber se tem alguma intimação, tomar ciência de intimações, independentemente do sistema que ele está utilizando. Em que fase que está? Já temos tribunais, o STF, por exemplo, já adotou o MNI, já na versão mais moderna, embora vários outros tribunais já tenham a versão primeira, a primeira versão já esteja sendo utilizada na Justiça Federal, quase como um todo. Hoje, na versão 2, a Justiça Federal da 4ª Região e a Justiça Federal da 2ª Região também já tem na versão mais moderna. O STF, o STJ já tem algumas operações e o próprio PJE já tem também operações implementadas do MNI. E a ideia, dentro da resolução, é que até 2015 todos os tribunais tenham pelo menos um sistema obedecendo o MNI. E após 2016, todos os sistemas do Judiciário utilizem o MNI. Aí, o que é que vai acontecer? Todos vão poder conversar entre si e com os órgãos do Poder Judiciário, independentemente do sistema utilizado. Bem, eu conversei aqui com o Dr. Paulo Cristóvão, juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça. Dr. Paulo, muito obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado. E vamos acompanhar mais uma reportagem. A recomendação do Conselho Nacional de Justiça é que tribunais de todo o país comecem a utilizar o processo judicial eletrônico, o PJE. O sistema foi criado para facilitar o trabalho nas comarcas, tanto para os magistrados, servidores e profissionais da área jurídica. A expectativa é que essa ferramenta virtual seja implantada o quanto antes em todas as regiões do país. De acordo com o levantamento do CNJ, a Justiça Trabalhista e todos os tribunais regionais do trabalho já estão com o sistema do processo eletrônico implantado, assim como o Tribunal Regional da 5ª Região e os tribunais de justiça de 8 estados: Maranhão, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Roraima e Rio Grande do Sul. A meta para este ano é implantar também o processo judicial eletrônico na Justiça Eleitoral e no Conselho Nacional de Justiça. Em Taguatinga, cidade do Distrito Federal, o Foro da Região inaugurou 2 varas do trabalho, que já contam com o sistema que dispensa o uso do papel. Para garantir o bom funcionamento da novidade e evitar falhas, foi feito treinamento intensivo para qualificar os profissionais. Os servidores receberam cursos, não só um laboratório em que tiveram contato com a ferramenta, mas também no que nós chamamos de operação simulada. O que é isso? Pessoas com maior experiência no manejo do PJE vêm para o foro onde vai ser implantado o PJE e faz o contato direto com os servidores, mostrando a eles, ainda em um ambiente de treinamento, mas em processos com muita semelhança aos processos reais, como funciona. O processo eletrônico vai eliminar algumas etapas burocráticas do judiciário. Advogados e procuradores públicos já propõem as ações diretamente pela internet. Por outro lado, os tribunais fazem citações, intimações e notificações pelo mesmo sistema. Outro benefício é que as duas partes podem acessar o processo ao mesmo tempo, além de tornar desnecessário o comparecimento à unidade judiciária em algumas ocasiões. O sistema eletrônico garante também mais segurança, sem risco de extravio dos processos. Durante a inauguração, o advogado Francisco Fontinelli aproveitou para protocolar o primeiro processo virtual da Vara de Taguatinga. Todos os procedimentos que antigamente se tinha que ir ao tribunal, hoje não se precisa mais, né? E se passa a fazer virtualmente o que o papel antigamente precisava, e você tinha trabalho, transportar, ir ao tribunal, protocolar, etc. A presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região acredita que o novo sistema agiliza o andamento de todos os processos. O PJE é um sistema que ele dá efetividade ao acesso à justiça. Para começar, esse acesso à justiça já principia com o peticionamento, que o advogado já peticiona e já sai nesse peticionamento o horário da audiência, o dia da audiência, não precisando dele ir ao foro. Então, o que se espera e o que nós notamos também com a nossa experiência no Tocantins é que se reduza em aproximadamente metade, 40% no mínimo, do que se fazia anteriormente no processo tradicional, que é o do processo físico. Já para a diretora do foro da cidade, outro grande benefício é o corte de gastos do tribunal. Os processos que antes eram no papel agora serão analisados por meio eletrônico. Luciana Maria do Rosário também destaca a agilidade. Nós vamos ter a distribuição mais rápida,
a prestação jurisdicional mais rápida, os advogados vão poder trabalhar diretamente da sua própria casa ou do seu próprio escritório, sem precisar se locomover, sem contar que vai haver a redução de bastante gastos, tanto para a Justiça quanto para as próprias partes, advogados e todos. E o CNJ em Ação termina aqui. Temos um encontro marcado no próximo programa na semana que vem. Até lá!